Bom, gente, agora que eu já mostrei para vocês como que vocês fazem para importar os indicadores e já deixar configurado dentro do seu gráfico sem muitos trabalhos, né? Sem você ter que realmente configurar indicador por indicador, agora eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para personalizar esses indicadores, salvar da forma como você acha melhor e também vou mostrar para vocês os outros dois layouts, como que funciona. Vamos lá? Então, gente, tá aqui o nosso gráfico, né? Assim como a gente instalou, esse aqui é o layout padrão, tá? Então, primeiramente, verifiquem aí se vocês realmente estão com esse layout padrão carregado, tá? Porque esse é o primeiro layout que a gente vai sobrescrever. E aqui nós iremos personalizar esses indicadores da forma como vocês acham melhor para vocês, tá bom? Então, primeiro aqui, a gente vai clicar com o botão direito do mouse e aí aqui eu tenho duas listas. Eu tenho uma lista de indicadores e eu também tenho uma lista de objetos. Qual que é a diferença entre os dois? A lista de objetos basicamente é todo o desenho que você fizer no gráfico, ele vai listar para vocês, tá? Então, esses desenhos que eu fiz aqui agora, se eu clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em lista de objetos, ele vai mostrar para vocês quais são os objetos que estão nesse gráfico habilitados. Se eu quiser, por exemplo, desabilitar o gráfico, eu vou tirar a Fibo por enquanto. E aí eu tiro a Fibo se eu venho aqui em listar tudo, aqui tem todos os desenhos de todos os gráficos dentro desse MetaTrader, tá? Eu não vou fazer isso, eu vou vir aqui com o botão direito do mouse, vou aqui em lista de objetos e vou somente listar aquilo que eu já tenho aqui. Então, aqui se você vir em propriedades, você pode ajustar os níveis, por exemplo, da Fibonacci. Se você quiser incluir mais um nível, você pode incluir. Se você quiser excluir um nível da Fibonacci, você também consegue excluir. Então, aqui é aonde você vai fazer você vai personificar isso aqui. Então, você vai personalizar toda a Fibonacci da forma como você achar melhor, tá? Então, eu não vou mexer nisso aqui agora, eu vou simplesmente excluir. Eu só coloquei aqui para mostrar para vocês qual a diferença entre a lista de objetos e a lista de indicadores. Agora, nós iremos na parte da lista de indicadores, tá bom? Então, aqui, primeiro, ele vai mostrar para vocês todos os indicadores que estão na minha tela. Então, primeiro eu tenho as três médias móveis. Se você quiser mudar a propriedade da média móvel, você pode vir aqui, você pode mudar o período, você pode mudar a cor, você pode mudar o tipo de linha, você pode mudar a espessura da linha e assim por diante, tá? Da mesma forma, a outra média móvel. Eu posso mudar o tipo de linha, eu posso mudar a espessura de linha e assim por diante. Se você não quiser ter um desses indicadores na tela, basta você selecionar o indicador e vir aqui apertar o botão excluir. É o que eu vou fazer na parte do contador de candle, tá? Para mim fica muito poluída essa tela. Então, se vocês quiserem aqui, ó, no botão propriedades, vocês também podem configurar o tamanho da fonte e a distância do candle, tá? Desse número aqui. Como eu só uso isso aqui para efeito educacional, para mostrar para os alunos o racional da operação, eu tenho um layout da parte educacional. Então, para a minha operação do dia a dia, eu vou excluir. Olha só que alívio, né? Esse gráfico todo poluído. Então, eu excluí esse indicador e ele já desapareceu daqui. Agora, eu tenho ainda o contador de candle, que aqui eu posso. Lembra daquele sonzinho que vocês estavam ouvindo na última aula que a gente fez? Então, esse som vem desse indicador aqui. Esse indicador
você pode configurar toda vez que um candle se fecha, ele vai alertar você. Então, aqui tem alerta pop-up, e aí você dá um duplo clique aqui e vai tirar o som, certo? Então, eu vou desabilitar para ele não ficar tocando toda hora durante a nossa aula, tá? Mas se você quiser habilitar de novo, você vem aqui em propriedades e você pode habilitar. Além disso, vocês também podem ajustar tamanho da fonte, o tipo de fonte, a cor da fonte, a localização, né? Onde que vocês querem, se vocês querem num Kindle ativo, se vocês querem na tela e assim por diante, tá? Eu vou deixar da forma como tá, porque para mim não me incomoda isso aqui não. E se vocês também não gostarem desse indicador, vocês podem simplesmente excluir esse indicador, tá bom? Depois disso, nós temos aqui a marca d'água, tá? Então, essa marca d'água aqui, vocês podem vir aqui em propriedades e também podem ajustar a cor, podem ajustar o tamanho da fonte e o separador, né? Por exemplo, aqui eu tenho o nome da moeda, 2 pontos e o time frame. Eu posso ajustar esse separador? Posso. Eu posso colocar, por exemplo, uma barra. Posso colocar uma barra. Eu vou aumentar um pouquinho, vou botar aqui 45. A fonte pode ser essa mesma e a cor é essa mesma. Então, pronto. Aqui, ó, já tem uma barrinha e já está ajustado a minha marca d'água. Agora eu vou ajustar a parte dos pips. Aqui também você consegue ajustar, você consegue colocar cor da fonte, você consegue ajustar, você consegue colocar o tamanho da fonte, o tipo de fonte e assim por diante. Aqui eu não vou fazer nenhum tipo de ajuste, porque para mim já tá bom assim, tá? Então, esse é o meu layout principal. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou salvar esse layout padrão, que é o meu layout de operação. Antes disso, eu vou salvar já dentro do time frame que eu gosto de olhar primeiro. Qual que é o time frame que eu gosto de olhar primeiro? Eu gosto de olhar o 15 minutos. Mas se você trabalha com swing trade ou se você gosta de olhar, por exemplo, o gráfico de 4 horas, você pode vir aqui no gráfico de 4 horas e aí você salva o layout com esse time frame. Isso quer dizer que toda vez que você abrir um novo gráfico, você vem aqui, escolhe o seu outro tipo de par de moeda, clica com o botão direito e vem em janela do gráfico, toda vez que você abrir, ele já vai abrir nesse time frame, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no meu gráfico de 15 minutos, vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir aqui em templates e salvar template. E aí eu vou selecionar o template que já existe e vou salvar. Ele vai te dar um alerta, gostaria de substituí-lo? Sim. Ok. Então agora eu já salvei da maneira como eu gosto de operar. Se vocês querem incluir outros indicadores, se vocês querem incluir volume, se vocês querem incluir MAC de histograma, aqui no inserir indicadores, eles têm uma lista de diversos indicadores. Você pode acessar tanto por aqui como também aqui ao lado, na janelinha do lado. Então, você tem aqui, ó, indicadores de volume, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui no volume, eu arrasto para o gráfico e tá aqui o indicador de volume. Pronto, tá aqui o indicador de volume, tá? Eu não uso esse indicador no dia a dia de operação. Então, eu vou clicar aqui, vou vir na lista de indicadores e vou excluir esse indicador que eu coloquei aqui, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu vou mostrar para vocês é em relação aos outros dois templates que eu falei para vocês. Então, quais são os outros dois templates? Primeiro, eu tenho um template de tendência
Então, eu venho aqui em template, e aí eu vou vir aqui em tendência. Aqui em tendência, a mesma coisa, eu vou tirar aqui, vou clicar com o botão direito do mouse, vou tirar aqui esse indicador de contador de candle. Pronto, tirei ele. E aí, agora aqui, vocês veem que tem dois indicadores diferentes. Primeiro, eu não tenho 3 médias móveis. Eu tenho somente uma, que é esse indicador aqui. Esse indicador é uma média móvel de 20 períodos que te indica a tendência. Então, esse indicador, quando ele estiver vermelhinho, é porque ele está em franca tendência de baixa. E quando ele muda a cor, ele está em franca tendência de alta. Tem gente que opera com esse indicador. Tá tudo bem. Se você opera a favor da média móvel de 20 períodos, é melhor do que você operar contra ela. É um tipo de operacional, sim, não tem problema nenhum em relação a isso. Tá aqui o nosso sonzinho, né? Vocês ouviram aí, acabou de fazer outro barulhinho, mas tudo bem, vamos seguir. Então, aqui, esse aqui é um dos indicadores. O outro indicador que a gente tem é o alto Fibonacci. O que que é isso? Toda vez que você tiver nesse layout de tendência, ele vai desenhar uma Fibonacci automaticamente, desde o último topo até o último fundo, tá? Então, se eu mudo para um time frame menor, ele já mudou aqui. Olha só aqui a minha Fibonacci. Olha só aqui o recuo que ele fez no 50% da Fibonacci e continuou. Você precisa de média móvel para ver isso? Acredito eu que não, tá? Mas aqui também eu consigo personalizar a Fibonacci. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse, vir aqui em lista de indicadores e vir aqui em Alto Fibo, eu também consigo ajustar algum nível de Fibonacci que você queira, tá? Eu já deixei aqui nos níveis que eu uso, mas se você quiser tirar algum nível, você pode colocar 0, ou você pode ajustar. E aí, assim por diante. Você pode mudar a cor da Fibonacci. Ah, eu não quero amarelo, eu quero. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Esse aqui ele não deixa mudar, então não deve ser personalizável. Mas aqui os níveis ele deixa, ó. Você consegue mudar os níveis. Então você pode colocar aqui, ó, 76,4, enfim. Aqui você consegue ajustar os níveis da Fibonacci, tá? Então, isso aqui é um dos layouts que eu deixei aqui para vocês. Não é necessário vocês usarem, não é obrigado, mas tá aqui, pode ser útil para vocês. Eu vou apenas salvar com esse ajuste que eu fiz. Então, de novo, eu vou vir aqui em template, salvar template, e vou vir aqui em trend e vou sobrescrever a alteração que eu fiz. E por último, eu vou mostrar para vocês um de SMC. Eu não uso, tá, gente? Então, aqui é sugerido pelo fabricante essa configuração. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que vocês conseguem desenhar no gráfico automaticamente algumas situações, tanto de Fair Value Gap. Então, olha só o Fair Value Gap que ele desenhou aqui no gráfico. Olha só, ele veio, buscou aqui e fez o quê? Voltou. Então, você não tem necessidade de desenhar isso no gráfico. Ele desenha isso para você. Então, se eu mudo o meu time frame para 4 horas, por exemplo, tá aqui o Fair Value Gap, tá aqui as Order Blocks. Então, é bem simplesinho, tá, gente? Não tem nada demais, nada de complicado, mas é uma mão na roda porque já está desenhado para você. Então, se você é um day trader, você pode utilizar isso daqui, né? Se você utiliza essa estratégia para operar, você pode utilizar esse indicador. E, de novo, como que faz para ajustar as propriedades, as cores e assim por diante? Eu venho aqui com o botão direito do mouse, venho aqui em lista de indicadores, eu vou de novo excluir o contador de candle,
Pronto. E aí, aqui, ó, esse é o indicador que desenha na tela para vocês, Fair Value Gaps. E aí, eu venho aqui em propriedades. E aqui, gente, tem toda a configuração desse indicador. Se você quer botar uma cor diferente entre o Bull e Bear, Fair Value Gap, quer dizer, o Fair Value Gap de alta ou de baixa, você pode colocar. A Order Block também você pode mudar de cor, você pode deixar uma cor só. Enfim, aqui é totalmente personalizado da forma como vocês querem, tá? Então, é também um indicador legal que vocês também podem utilizar. Eu utilizo com uma certa frequência, principalmente em Forex, tá, gente? Então, às vezes eu dou uma olhadinha aqui para ver qual que é a região que ele está voltando. Se ele está voltando numa região de Fair Value Gap, pode ser que eu não vou pensar em vender aqui, né? Se ele está chegando nessa região, eu vou esperar. Enfim, é um outro também indicador que vocês podem utilizar, tá bom? Eu vou salvar aqui com a alteração que eu fiz. Então, eu venho aqui em template, salvar template e venho aqui em SMC, salvar, sim. Beleza. E é isso, gente. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para organizar a sua lista de ativos, salvar essa lista de ativos e também organizar aqui na sua janela, né? Você pode abrir mais de um ativo aqui, e aí ele vai abrindo essas abinhas aqui. Vejo vocês na próxima aula.